Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista. Estou com uma convidada de honra aqui da casa, a Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. A gente vai tentar fazer um bate-bola aqui, um resumo breve também, para falar um pouquinho sobre cenário internacional, cenário brasileiro e o que tem aí no segundo semestre de 2009, curto, médio prazo, falar um pouquinho dos cenários e compreender um pouco esses movimentos que estão acontecendo nos dias de hoje, né? O que isso pode trazer como consequência ou reflexo para o futuro próximo. Zeina, então para começar, eu queria abordar um pouquinho com você sobre o cenário externo, né? A gente fazer esse movimento observando. Teve a reunião do G20 agora em Osaka. Como é que você observou, por exemplo, esse possível acordo entre Mercosul e União Europeia? Quais os reflexos que isso pode ter, por exemplo, para o Brasil? Bom, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade, um prazer aqui conversar com você. Olha, do ponto de vista concreto, não vai ser o governo Jair Bolsonaro que vai conseguir colher os frutos desse acordo. Esse é um acordo que foi iniciado lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique. Durante a gestão petista ficou em banho-maria, né, para dizer o mínimo. O governo Temer retomou as negociações e, felizmente, prevaleceu o pragmatismo do Itamaraty e não a ideologia mais de fechamento da economia, prevaleceu o pragmatismo e o governo deu continuidade a essa agenda, felizmente. Claro que ainda tem que ter a aprovação dos vários congressos envolvidos, inclusive o nosso, e, portanto, não quer dizer que esse documento, da forma como saiu, ele vai ser aprovado desta forma. Certo. É claro que vai ter pressão do nosso lado aqui da indústria, provavelmente, que teme a maior competitividade da indústria da Europa, acho que isso é bastante claro, né? Acho que vai ter do lado da Europa a preocupação com a abertura para nossa produtos da agropecuária, que aqui do outro lado a gente é mais competitivo. Então, primeira coisa é essa. Os analistas, os especialistas apontam que esse processo de aprovação dos vários congressos, né, dos vários parlamentos dos países, é um ciclo que vai demorar uns 2 anos. Certo. Bom, feito isso, começa então o programa de abertura e que obviamente, é escalonado, tem ali uma agenda ali, não é uma abertura abrupta e nem poderia, porque você tem que dar tempo do setor produtivo se preparar. Você vê, por exemplo, quando saiu o anúncio, a indústria na Europa celebrou. Aqui foi mais tímido, porque a gente sabe que a nossa indústria vai ter que se preparar. E vai ter que ter uma lição de casa do governo em avançar com reformas estruturais, porque senão a gente não vai conseguir competir. Né? O custo Brasil é sufocante, é um custo enorme para as empresas, tira a competitividade dos nossos produtos. Claro que a abertura, ela força a agenda econômica a você discutir esse tema. Né? Quer dizer, os empresários vão começar a ir para Brasília pedir, pelo amor de Deus, faz reforma tributária, vamos melhorar esse ambiente de negócios. Até porque o dinheiro acabou, não dá mais para pedir subsídio e proteções, tem que pedir reformas estruturais. Então, primeiro, foi um marco importante, foi uma continuidade muito importante em relação a uma agenda já iniciada. Eu acho que isso foi muito simbólico do pragmatismo do governo. Agora, é claro que não é esse governo que vai se beneficiar. Ele se beneficia do ponto de vista da sinalização, né, das pessoas enxergarem que existe uma agenda sendo construída. Agora, é claro que benefício concreto a gente vai ter que aguardar um pouco, não é algo para já. Mencionando agora, continuando um pouco no cenário externo, mais Estados Unidos e China, não dá para deixar de não tocar nesse assunto, né? O trade war, ora há uma aproximação, essa guerra tarifária que os Estados Unidos impõem muitas vezes à China, ela incomoda, tem incomodado o cenário, os países que consomem muito os produtos de um e de outro ou exportadores. Como é que você tem visto o trade war, né? Qual o reflexo disso para a economia mundial? Eu acho que tem um peso muito importante aí, uma economia que ainda está se arrastando, a economia global, o FMI soltando algumas notas de pouco avanço, né, na economia global.
Como é que você enxerga essas próximas sinalizações? Sim. Bom, eu entendo o lado dos Estados Unidos com o profundo incômodo que existe por causa do desrespeito à propriedade intelectual na China. Então esse é um tema que de fato a China ela precisa avançar. Mas a forma como os Estados Unidos têm lidado com esse assunto, na minha visão, é equivocada. Quer dizer, entrar para uma disputa comercial, isolar os Estados Unidos do comércio, fechar fronteiras, essa é uma decisão, ao meu ver, equivocada, porque a própria economia americana, em alguma medida, acaba sofrendo. A gente tem visto reações, inclusive, do setor produtivo nos Estados Unidos, falando, olha, a gente está sendo prejudicado. Sim. Por quê? Porque antes tinha acesso, por exemplo, a insumos, né, produzidos na China, ou porque também vendem para a China. Isso significa fechamento da economia, significa produtos de melhor qualidade e mais caros. Sim. Então, a própria indústria nos Estados Unidos também está começando a sentir. Então, foi uma forma equivocada. O estilo do Trump não ajuda, é um estilo muito errático. Os próprios analistas internacionais têm, eu percebo, uma dificuldade muito grande de prever o próximo passo. Nunca se sabe o que vem no próximo Twitter, nunca se sabe, né? Enfim. Então, é uma agenda muito ruidosa. Você citou aqui o G20, quer dizer, o G20 teve alguma boa notícia no sentido de não piorar. Ele vinha ameaçando fazer mais sanções e ele recuou. Mas não que tenha havido qualquer avanço para derrubar as barreiras que já foram criadas. Então, é um processo sempre muito lento, muito ruidoso pelo estilo do Trump. Agora, na questão tecnológica, há sim, né, é uma guerra que, na verdade, ela não é comercial. Há esse desconforto muito grande dos Estados Unidos com a força na parte tecnológica, o protagonismo que a China vem atingindo nessa questão de uso de inteligência artificial, de tecnologia 5G, disso, daquilo, enfim, conectividade. Os números são impressionantes. Isso esbarra em questões políticas, isso esbarra em questões militares. E aí não é um tema, não é exatamente uma agenda do governo Trump, é do próprio Estado, quer dizer, do próprio Congresso. Tudo isso para dizer que mesmo que num cenário em que o Trump não seja reeleito, essa discussão vai continuar presente, talvez menos ruidosa, mas vai continuar. Bom, menor crescimento do comércio mundial, que é o que a gente está vendo como rescaldo disso tudo, não é boa notícia. Comércio mundial com menor dinamismo significa menor potencial de crescimento do mundo, menor avanço de produtividade. Então, temos aí um ciclo de desaceleração mundial que, na minha visão, ainda não se concluiu. Tem mais, em boa medida, por causa das consequências dessa tal guerra comercial. E aí, Zena, aproveitando um pouco, falando sobre a questão do corte de juros que tem ocorrido, né? O próprio Fed também ele tem sinalizado, quer dizer, houve uma mudança de postura, uma virada de chave. Se nós pegarmos aí, talvez o ano passado, algumas sinalizações que agora o corte de juros está se efetivando de fato no país. No Brasil tem acontecido esse movimento também de queda de juros. Qual o impacto disso, tanto para os Estados Unidos e se a gente se referir a Brasil, a consequência disso aqui também? Vamos lá. Primeiro, em relação ao corte de juros nos Estados Unidos, isso tem sido uma peça-chave para permitir um ambiente saudável nos mercados de baixa volatilidade. Confesso que no início do ano, quando eu vi ali toda essa desaceleração da economia mundial, que na verdade começou no ano passado e ganhando fôlego esse ano, eu falei, meu Deus, 19 vai ser um ano difícil, porque isso não é boa notícia. Quando o mundo desacelera, naturalmente isso gera volatilidade nos mercados. Questões pequenas ganham uma dimensão maior quando o mundo está mais fraco, quando a economia mundial está mais fraca. E aí eu tenho que admitir que não foi do jeito que eu esperava, felizmente. Né? Tem erros que você celebra, que é o seguinte, quando entrou no radar do investidor o corte de juros do Fed, isso começou a gerar uma redução, quer dizer, uma manutenção, pelo menos, de uma volatilidade baixa, e que tem sido uma mão na roda para a gente aqui. Né? Porque cada vez que tem dor de cabeça lá fora, a gente sente. Vamos lembrar que quando o Trump fez a gracinha ali
de provocar a China, sinalizando um retrocesso na discussão da guerra comercial, foi o dia que a Bolsa foi para 89 mil pontos. Então, que bom que tem essa baixa volatilidade lá fora, muito em função do corte de juros. Qual que é a minha leitura sobre o corte de juros do Fed? Veja, quando o Banco Central nos Estados Unidos aperta a economia, tem um tempo para que isso impacte, né? Quer dizer, sobe juros, isso vai apertar. Qual que é o tempo necessário? Quer dizer, toma aí um ano. A expectativa é que este ano agora, 19, seja o ano que é o auge do impacto do corte de juros. Então, acho que a ideia do Fed é tentar segurar um pouco isso, quer dizer, tentar limitar esse aperto que eles mesmos geraram lá atrás, que ainda está se materializando na economia. E, convenhamos, o ambiente inflacionário permite. Não permite grandes aventuras, acho até prudente se o Fed mantiver alguma carta na manga, no caso da economia desacelerar muito, ele tem instrumentos para agir. Talvez seja um corte mais modesto do que os mercados esperam, mas o fato é que essa sinalização tem sido muito positiva. O impacto dos juros mais baixos nos Estados Unidos para o Brasil não é mecânico, não é assim, o Fed corta os juros, então o Banco Central aqui vai poder cortar juros também. O impacto é indireto, via mercado cambial. Então, se o corte de juros continuar produzindo queda da cotação do dólar no mundo, né, quer dizer, enfraquecimento da moeda no mundo, e aqui também, claro que isso daí sim vai beneficiar o balanço de inflação aqui no Brasil, e o Banco Central vai poder cortar juros, vai ser um fator a mais para o Banco Central cortar juros. Por hora a gente não sabe, né? Porque é verdade, o câmbio chegou aí para 4, agora está na casa dos 3,80, mas até outro dia era 3,70. Ok. Né? Então, assim, vamos ter que aguardar. Não é mecânica, assim, essa relação de ação do Fed e ação do nosso Banco Central. Zena, assim, a gente tem observado, primeira mão aí recente, bem recente, a comissão especial, voltando agora para o Brasil especificamente, a comissão especial da Câmara aprovando o texto base da reforma da Previdência. Há outras reformas, a gente sabe, mas para custo Brasil, para a sanidade fiscal brasileira, é um grande avanço a reforma da Previdência. Há uma tributária aí sendo gestada nos bastidores, mas Previdência, quando a gente fala disso durante tanto tempo se discutindo, talvez tenha sido um tipo de reforma que a população tem abraçado cada vez mais, a população brasileira, tem observado com melhor ou mais atenção sobre isso. Essas duas reformas, o que a gente pode esperar delas no futuro próximo? Vamos lá. Sobre a Previdência, acho que é um ponto que desde o ano passado eu vinha falando e reforço aqui. A discussão não é se a gente vai ou não ter reforma da Previdência. A gente vai ter reforma da Previdência. Acho que existe um amadurecimento do país, um amadurecimento da classe política, e aqui temos que dar aqui também o mérito ao governo anterior, que quando colocou essa discussão na mesa estava praticamente sozinho. Acho importante a gente reconhecer esse importante legado do governo Temer. Vai aprovar. Há um reconhecimento entre as lideranças no Congresso que sem reforma da Previdência o Brasil colapsa, e num quadro de colapso não há ganhadores. Não há ganhadores. A sociedade vai reagir mal no quadro de colapso. O que eu vi de novidade, e isso não estava no meu radar, quer dizer, isso foi uma novidade, acho que é um ponto importante, que foi a capacidade do Bolsonaro de sensibilizar a sociedade de tal forma, ou pelo menos os seus, né, esse grupo que certamente mantém taxas de aprovação ali elevadas do presidente, que quando a gente olha, aqui só um breve parênteses, quando a gente olha a taxa de aprovação, está muito mais concentrada nas camadas mais ricas, né? E não das camadas populares. Mas, enfim, no sentido de dar um alerta para o Congresso. Olha, aquele protesto, aquele manifestação pró-governo teve um papel importante. Isso me surpreendeu. Isso mexe muito com o parlamento. Que foi dar o recado para o parlamento. Vocês têm que ajudar.
né? E o parlamento, hoje cada vez mais sensível a redes sociais e tal, teve um lado benéfico dessa história. Isso para mim foi uma novidade. Então eu pensava assim, vai aprovar. Mas acho que teve um empurrão aí também, do Congresso se sentir pressionado. Eu não vi envolvimento do presidente nas negociações. Eu acho que aí, mas o Congresso compensou. Ele coloca uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade muito grande no Congresso em relação ao povo, né? Em relação exatamente, ao Brasil. Exatamente. Que eu acho que já existia. Acho que é injusto a gente dizer que o Congresso não estava consciente disso. Você pega a postura do Rodrigo Maia, presidente da Casa, para mim é muito clara. Mas eu acho que foi para um outro patamar. Eu confesso que essa possibilidade de aprovar na Câmara antes do recesso, teve um momento ali ao longo do ano, do primeiro semestre, que eu falei, isso não vai acontecer. Estava muito complicado. Aquela rusga entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Eu falei, meu Deus, não vai conseguir antes do recesso. E não é que talvez saia, né? Então isso foi uma surpresa. Claro que a reforma da Previdência ainda vai ter negociação até a aprovação em plenário. Do impacto que é reforma mesmo, quer dizer, sem ser aumento de carga tributária, a gente está falando aí, que havia saído na imprensa, que seria 860 bi. Não sei como é que ficou nessa nova versão do relator, esse número não saiu direitinho. É alguma desidratação? Mas é um bom número. Deve ter mais alguma desidratação até a aprovação no plenário? Deve. Então vamos aguardar. Na verdade, a minha maior preocupação hoje é o fato de estados e municípios não estarem incluídos, porque vai vir um risco fiscal dos estados muito grande. Gera um efeito colateral. Né? Enorme. Tanto do ponto de vista de oferta de serviços públicos, quer dizer, a gente já está vivendo esse colapso dos serviços públicos, isso vai se agravar. Vamos ver como é que fica. Então, previdência é assim, não é o caminho ideal, não é. Seria importante incluir estados e municípios, eu acho muito difícil, não é impossível, porque política, tudo pode mudar, né? Mas hoje o retrato não é lá muito bom. E vamos ter que aguardar o que é a reforma, o que é a agenda econômica pós-previdência. Bom, o ministro Paulo Guedes, inclusive, né, deu uma palestra muito elogiada ontem. Não falta vigor e não falta boa intenção e capacidade de trabalho do ministro. Isso aí eu não tenho dúvida. E cada vez vai ficando mais claro o que ele pretende fazer, né? Cada vez vai ficando mais claro. Acho que tem coisas ainda indefinidas, mas pelo menos em linhas gerais a gente consegue já mapear. Ele está falando de fazer uma reforma tributária, não a do Congresso, já respondendo a sua pergunta, mas alguma outra que eles vão elaborar. Então essa do Congresso, pelo que eu entendi da sinalização do ministro, não é essa que o governo vai apoiar. Tem a discussão do marco regulatório do gás, que é importante. Excelente. Né? E a própria agenda de privatizações, essa a gente já sabe, já era um discurso de campanha. Qual que é a minha preocupação? Que também foi um ponto que eu já discuti isso em artigo e tal. Desenhar reformas, desenhar políticas públicas, do ponto de vista técnico, é fácil? Não é. Mas mais difícil é aprovar. Assim. Essas agendas não podem ser só do ministro da Economia. Tem que ser agenda de governo, tem que ter Casa Civil envolvida, tem que ter os articuladores do Planalto envolvidos. E aí, talvez, o próprio um ponto de presidente. disrupção, né? Aí que me preocupa. Porque corremos o risco de ter uma agenda aquém do que é hoje urgente aqui para o Brasil voltar a crescer. Eu vou dar um exemplo rápido. A gente viu, por exemplo, a reforma do marco regulatório de saneamento, que é uma reforma importantíssima. A MP, que estava no Senado, teve contribuição do time de técnicos do governo para construir a reforma? Teve envolvimento. Pelo menos o nosso time de política, o que eles observaram, o que eles puderam relatar ali, é que realmente teve. Apurar, perdão, é que teve. Mas não houve envolvimento da política. E ela acabou caducando. Então, vejam,
a parte técnica é essencial e é um passo importante, mas mais difícil é viabilizar politicamente qualquer reforma. A Previdência tem essa mãozinha que é o reconhecimento da classe política, que sem ela o Brasil colapsa. As próximas, uma reforma tributária, acredite, vai ser mais difícil que uma reforma tributária ambiciosa, vai ser mais difícil que uma reforma da Previdência, acredite, é mais difícil. Porque o consenso já não não existe ainda, não é um tema pacificado como é a Previdência. E esse flanco que você falou do diálogo e da articulação realmente talvez seja um ponto a desejar ainda, se a gente levantar aqui o caso do Onyx Lorenzoni, que às vezes ele fica um pouco marginal, talvez, nessa articulação política. E vai ficar mais, né? Porque o presidente Bolsonaro já decidiu por esse esvaziamento da Casa Civil na questão política. Não vou dizer se é certo, se é errado, mas assim, deu uma descontinuidade nessa questão. Não está muito claro. Não está muito claro como que vai ser essa articulação política e a gente percebe que a postura do Bolsonaro é diferente da do Temer. O Temer participava muito. O Bolsonaro tem uma postura mais distante. Enfim, eu não estou falando que não vai acontecer, estou falando que tem incertezas ainda. Certo. Bom, depois desse diagnóstico, falando de cenário macro, falando de cenário doméstico, apontando o trade war, os reflexos disso no Brasil, o que tem acontecido no Brasil, né? Um hard news aqui, a gente comentando. Satisfação, Zena, em tê-la na nossa casa aqui. Uma grande parceria que a gente está construindo. É importante ter a sua voz realmente, de fato, fazendo essas análises, porque aponta um pouco... Existe um futuro promissor, né, mas ele precisa de concatenar algumas ideias e alguns pontos para amarrar direitinho e fazer o Brasil progredir cada vez mais, né, ou ter um futuro mais esperançoso, né, em vários setores. Satisfação tê-la conosco, obrigado por estar aqui e até a próxima. Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço as palavras gentis. Até a próxima. Até a próxima.